A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Louvado seja Deus pela oportunidade de compartilhar mais uma porção da sua palavra. Eu gostaria de falar acerca de um tema muito importante, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta primeira que eu gostaria de conversar é a seguinte: por que Cristo voltará a esse mundo? Então, para isso, vamos ler João, capítulo 14, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, por que Jesus vai voltar a este mundo? Jesus vai voltar a este mundo porque Ele prometeu. A Bíblia está cheia de relatos dizendo que Cristo nasceria, estaria nesse mundo, morreria numa cruz, ao terceiro dia Ele ressuscitaria, e Ele mesmo disse que um dia Ele vai voltar. Se Ele disse, Ele vai voltar. E Ele vai voltar quando? É uma pergunta que muitas pessoas fazem. Quando Cristo vai voltar? Então vamos ver Mateus capítulo 24, no versículo 36. Diz assim a palavra de Deus: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Então aqui o Senhor Jesus está dizendo que a sua vinda, um dos sinais é que a sua vinda será como nos dias de Noé. E como eram os dias de Noé? Aí nós precisamos ir lá no Gênesis, no capítulo 6. Então vamos lá, primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5 diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E olha o versículo 11: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Então, vamos dizer duas características dos dias de Noé. A primeira, como nós vimos no versículo 5, era a maldade. E a segunda, como nós vimos no versículo 11, era a violência. Então, podemos ver nos dias de hoje essas características: maldade, violência, corrupção. É só você fazer uma análise e verificar se os dias de hoje têm algo a ver com os dias de Noé. E assim podemos destacar e podemos chegar ao entendimento que a volta de Cristo está breve. E a última pergunta, no nosso tempo que nós dispomos de breves devocionais: por que Ele vai voltar? Aí vamos à primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13, diz assim: não quero, porém,
irmãos, que estejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-nos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com voz de trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, o Senhor Jesus voltará ao mundo para reinar, para julgar o mundo, e aqueles que têm a Cristo como seu único e suficiente Salvador estarão para sempre com o Senhor no céu. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém.